A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Nesta noite maravilhosa, estamos aqui na cidade de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. E neste momento estamos entrando nesta live para vos trazer, assim como sempre temos feito, uma porção da palavra de Deus. E nesta ocasião, eu quero me alegrar junto contigo, porque todas as vezes que nós estamos falando do nosso Deus, o nosso coração ferve de alegria. Portanto, eu te convido a que leamos alguns versículos da palavra de Deus, que está lá no livro do Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 15, que nos diz assim a santa palavra de Deus. Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 15, diz assim: E o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteira das hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, deixa que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: Por que fizeste isto, deixando viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porém são vivas, e antes que lhe chegue a hora a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhe constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: Todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançai-o no rio Nilo, mas a todas as filhas deixai viver. Amém, meu querido irmão? Estamos aqui diante de um episódio que conseguimos entender como é grande a proteção de Deus em nossas vidas. Se fôssemos dar um título para essa mensagem, eu diria: a primeira falhou e a segunda também falhou. Por que a primeira? Porque o primeiro plano do rei do Egito aqui era que estas duas mulheres, Sifrá e Puá, parteiras, matassem os meninos. E nós observamos aqui que Deus tocou-lhes o coração e elas não cumpriram o mandado do rei. Porém, disseram ao rei do Egito que queria que matasse os meninos hebreus. Elas disseram: não, as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias, porque as hebreias são vigorosas, elas são rápidas, e quando vem a parteira, elas já tiveram filho. Elas disseram isto ao rei do Egito, que queria, no primeiro plano, como eu disse, matar os meninos. Porém, no segundo plano que ele arquitetou para exterminar a vida dos meninos hebreus, a segunda opção foi lançá-los no grande rio Nilo. Mas nós entendemos e vemos e compreendemos: quando Deus tem um projeto para realizar, não existe nada que possa impedir. O profeta já nos dizia: operando Deus, quem pode impedir? Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ainda que sejam arquitetados
planos para destruir este projeto, para destruir esta obra, para destruir a tua vida, para destruir a tua felicidade, para destruir o caminho maravilhoso que você está trilhando. Todavia, existe um Deus que está guardando o seu santo povo. Deus guardou os meninos. Deus conservou em vida Moisés. Ainda que escape da matança, ainda que escape do rio Nilo, nós vemos uma grande obra que Deus operou na vida de Moisés. Moisés nasceu, foi posto no Nilo, mas a mão de Deus estava sobre a vida daquele menino. A filha de Faraó o encontra no meio dos juncos, quando vai tomar banho ali com as suas damas, e ela o toma para si. A palavra de Deus diz que a irmã de Moisés, chamada Miriam, corre para ver o que acontece. E ela percebe tudo o que está acontecendo. E diz para a filha de Faraó: eu buscarei uma escrava para que cuide deste menino. E ela busca a sua própria mãe. E nós vemos no texto Joquebede, a mãe de Moisés, a mãe de Miriam, a mãe também de Arão, tendo o privilégio de receber ainda salário para cuidar do seu próprio filho. Amado, nada vai frustrar aquilo que Deus tem para você. Não desista, não desanime, insista, porque Deus estará no controle. Nenhuma ferramenta preparada contra ti, ela prosperará. Mas ela se desfará, e Deus sempre lhe dará a grande vitória. Moisés cresce, e depois nós vamos observar toda a trajetória da vida de Moisés. O porquê Deus o guardou, o porquê o Senhor o conservou, porquê Deus operou tão grande prodígio na vida deste homem chamado Moisés. E Moisés, por fim, conclui tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos, partindo com 120 anos, mais vigoroso, forte e realizando os desígnios de Deus em sua própria vida. Portanto, amigo, portanto, amiga, eu não sei a condição que você está, mas uma coisa eu te digo: levante-se e Deus cuidará de ti. Amados, ficamos com essa reflexão. Deus cuidará de ti. O projeto que foi tentado parar na primeira investida, na segunda investida, mas em nenhuma delas foi próspera, porque a mão de Deus estava sobre a vida de Moisés. E Moisés foi um grande homem diante de Deus e também diante dos homens. E na sua pessoa fica a nossa firmeza, porque o que Deus operou no passado também opera no presente. Bendito seja o nome do Senhor. Esta reflexão é para nossos corações, para que possamos avançar e sempre ter conosco o que diz o salmista: sempre esteja nas vossas gargantas os altos louvores a Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.